aí, Alcateia, como é que vocês estão? Beleza? Bem, galera, me apresentando brevemente aqui para vocês. Eu sou o Bruno, eu estudo Ciências Biológicas na Unesp FCAV e eu fui convidado então pela nossa querida professora de Bion, a Gleice, para ser então o professor de Matemática 1 de vocês aqui no canal. Bem, tendo então já essa breve apresentação, vamos diretamente para a aula em si. Prosseguindo então, como eu já havia dito, eu vou estar dando a frente de Matemática 1 aqui no canal. E bem, o que a gente vai ver nessa parte de Matemática 1? O que a gente vai ver nessa frente? Vai estudar no geral toda a parte de geometria. Começando especificamente então na aula de hoje, a gente vai começar a ver diretamente a parte de geometria plana. O que a gente vai ver então já na aula de hoje, para iniciar essa parte de geometria plana? Hoje especificamente a gente vai ver essa parte de elementos fundamentais na geometria plana, assim como também toda a parte de ângulos, a parte de unidades de medida para ângulo, casos específicos, nomenclatura. E bem, vamos lá então. Iniciando por elementos fundamentais na geometria plana. Na parte de elementos fundamentais, o que a gente tem? Vai ter principalmente, que é os três pontos, os três elementos principais que a gente vai ver aqui. Vai ter o ponto, a reta e o plano. O ponto é exatamente como o próprio nome diz, um ponto, né? E ele é um elemento adimensional. O que isso quer dizer? Ele não possui nenhuma dimensão de altura, não possui largura, não possui comprimento. É simplesmente só o pontinho por si só, sem nenhuma dimensão. E bem, o que por exemplo, como que a gente vai representar um ponto? Como que a gente vai demonstrar ele, representar ele? O ponto ele pode ser representado por qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto. A, B, C até Z. Sendo uma letra maiúscula, ele vai poder estar sendo representado. Uma reta, então. O que é a reta? A reta ela é um conjunto infinito, especificamente, de pontos que não fazem curva. É um conjunto de pontos alinhados. Um pontinho, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho, de maneira alinhada. Todos eles juntos vão estar formando uma reta. E a reta, então, ela vai estar sendo representada por qualquer letra minúscula do nosso alfabeto. Diferente do ponto, o ponto representado por letras maiúsculas e a reta por letras minúsculas. E por último, então, como elemento fundamental aqui, a gente olha o plano. O que é o plano? O plano ele vai ser, então, um conjunto formado por infinitos pontos, então infinitas retas, né? E ele vai ser então representado por uma letra minúscula do alfabeto grego. Tendo em vista esses três, então, ponto seria o mais simples de todos, adimensional, a partir de um ponto, de múltiplos pontos, na verdade. Um conjunto deles, a gente consegue uma reta, que é unidimensional, ela só vai possuir uma das dimensões, né? E ela é um conjunto infinito de pontos alinhados, e a partir disso, então, um conjunto de infinitos pontos ou de infinitas retas, a gente obtém um plano, que é bidimensional, então. Além dos três elementos fundamentais, sabendo deles, o que a gente pode prosseguir aqui? Variações da reta. A reta, de maneira específica, na verdade, ela é algo que é infinito, como eu havia dito antes. A reta, então, ela é formada por infinitos pontos que se mantêm, que são alinhados, que estejam alinhados. Ela é ilimitada nos dois sentidos. Ela não possui, na verdade, um começo e não possui um final. Ela vai infinitamente nos dois sentidos que ela possui. A semirreta. Qual que é a diferença da semirreta para reta? A semirreta, ela possui origem, mas é ilimitada no outro sentido. Então, ela possui um começo, ela possui um ponto inicial, porém, então, ela, no outro sentido, na outra
ponta dela, ela prossegue infinitamente, ela não tem fim. Ela possui um ponto inicial, mas não possui um ponto final. Ela vai infinitamente para um dos lados. E para finalizar, então, um segmento de reta. Segmento de reta, então, ele vai ser justamente um ponto, ele vai ser um segmento especificamente limitado por dois pontos na reta. Esse sim possui um começo e possui um fim. Um ponto inicial e um ponto final. Então, visãozinha geral de novo. Reta, infinita para os dois lados. Semi-reta começa, tem um ponto inicial, mas vai infinita para o outro lado. E segmento de reta, um ponto final e um ponto inicial. Prosseguindo, depois tendo em vista já essas variações de reta, que a gente prossegue. Ângulos especificamente. O que são ângulos? Os ângulos, então, eles vão ser a região que vai ser delimitada por duas semi-retas, que a gente acabou de ver. Então, tendo aqui um ponto inicial como O. A partir dele, traço uma semi-reta aqui. Da mesma forma, traço uma outra semi-reta aqui. A região, então, demarcada aqui em azul, que está sendo delimitada por essas duas semi-retas, vai ser o ângulo. No caso aqui eu chamei de alfa especificamente. Então, tendo duas semi-retas, a região delimitada entre essas semi-retas vai ser o ângulo. Como que a gente demonstra um ângulo de forma escrita? Tendo aqui, por exemplo, a semi-reta, partindo da origem, indo até um ponto A, traçando um ponto A, por um ponto A, e o ponto de origem, também traçando o ponto para B. A descrição que a gente vai fazer para demarcar esse ângulo é que, por exemplo, ele passa por A, tem como vértice o ponto O e volta para B. Então a gente escreve A, O, B e coloca esse chapeuzinho em cima do O, representando o vértice então desse ângulo. Prosseguindo com isso, o que a gente faz? Já tendo ciência do que é o ângulo e como ele é descrito em forma de texto. Partiremos então para a parte de unidades de medida do ângulo. Quais são elas? A mais comum de todas, que acho que é que praticamente todo mundo conhece, é o grau. O tal ângulo possui 45 graus, 90 graus, 180 graus. O grau, no geral, ela é a unidade de medida mais utilizada, normalmente, né? E bem, de maneira geral, em graus, ela tem toda a parte da circunferência aqui, e ela é dividida em 360 partes, sendo 360 graus, então. Pela parte, claro, existem 360 graus dispostos dessa forma, dentro dessa circunferência. Porém, os ângulos mais comuns e demarcados normalmente são aqui o de 0 graus, 90, 180, 270 e 360 graus, finalizando, fechando a circunferência. Claro, aqui possui outros, inclusive, por exemplo, mais especificamente entre o 0 e o 90, ângulos que a gente vai dar uma estudada melhor são ângulos notáveis. 30, 45, 60 são ângulos mais comuns de serem utilizados. Prosseguindo a isso, divisões do ângulo também. Quando a gente estiver tratando de grau, especificamente, a gente tem algumas subdivisões dele. São então os minutos e os segundos. Para ficar de maneira mais didática aqui, é legal a gente pensar que, relativamente para falar aqui, um grau para a gente é semelhante a uma hora. A divisão é feita exatamente dessa forma. Um grau possui 60 minutos. Assim como
Um minuto possui 60 segundos. Então a conversão fica bem como se fosse uma hora. Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Um grau tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. A conversão é exatamente a mesma. Tendo em vista isso, essa proporção, a gente pode fazer alguns processos para calcular quantos minutos, quantos segundos há em determinada medida. Exemplo aqui então, 248 graus. Quero saber quantos minutos tem. Faço 248 vezes 60, cubro o tanto de minutos que tem. No de baixo, 127 graus e 59 minutos. 59 minutos já está convertido, mas eu ainda tenho 127 graus. Então, eu pego 127 graus, multiplico por 60 e jogo aqui junto com os 59 que a gente já tem. Seria nesse caso, então, no caso de cima, 248 graus é igual a 14.880 minutos. Assim como no caso de 127 graus e 59 minutos, a gente tem 7.679 minutos. Assim como a conversão para segundos, continua da mesma maneira, multiplicando por 60. Terei então que 14.880 minutos é igual a 892.800 segundos, assim como 7.679 minutos igual a 460.740 segundos. Vimos os elementos fundamentais para a gente entender como é disposto o que é um ângulo. Vimos o que é um ângulo, unidade de medida mais específica, que é o grau, subdivisões do grau. Agora mais uma para a gente ver. A gente tem os radianos. Como grau, que eu falei que é mais comum, a gente também tem o radiano. Os ângulos numa circunferência podem ser marcados por radiano. No geral, também há várias outras divisões demarcadas aqui. Porém, as mais comuns são essas sendo representadas. Iniciando-se por 0 radiano, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2 radiano e 2 radiano finalizando, fechando a circunferência. Tendo isso, então, para ficar mais prático para visualizar, coloquei uma tabelinha aqui para comparação, para a gente ter uma noção da igualdade, né? Entre graus e radianos. Dessa forma aqui, 0 graus é igual a 0 radiano, 90 graus é igual a π sobre 2 radiano, 180 graus π radiano, 270 graus 3π sobre 2 radiano, e fechando com 360 graus, onde fecha a circunferência, é a mesma coisa que 2π radiano. Casos específicos que a gente vai ver agora, então, que ocorrem e que a gente já tem que ter o conceito, tem que ter na cabeça ali para calcular de maneira mais rápida, por exemplo, nos exercícios. Temos, por exemplo, aqui os ângulos opostos pelo vértice. Então, quando que eu vou classificar dois ângulos como ângulos opostos pelo vértice? Dois ângulos serão opostos pelos vértices, são considerados opostos pelo vértice, quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro, no caso, né? Especificamente. Como eu havia representado, por exemplo, a gente tem aqui um ponto de origem, o vértice, demarcado em verdinho. A gente parte uma semirreta para cá e uma outra para cá. A gente tem então a formação desse ângulo beta. Se a gente pegar então estas semirretas e fazerem elas de maneira oposta, partindo infinitamente para o outro lado a partir do vértice, a gente vai ter aqui então o ângulo que vai ser formado do lado oposto pelo vértice a esse ângulo vai ter exatamente a mesma medida. Então, beta aqui, alfa aqui, oposto pelo vértice, alfa aqui também. E com isso, tendo essa questão já em mente, a gente pode partir para, por exemplo, cálculos especificamente. Ele dá aqui esse exercício. Ele pede
Calcule o valor de x na figura abaixo. E a gente já nota aqui, logo de cara, que a gente tem aqui dois ângulos formados e eles são opostos pelo vértice um ao outro, a gente sabe que os dois são iguais. E igualando então as medidas que ele fornece para a gente desses ângulos, a gente trabalha a partir dessa igualdade e descobre então o valor de x. Colocando aqui 8x menos 90 é igual a 4x menos 10. Realizamos, separamos aqui então, isolando x, 4x passa para lá menos 4x, menos 90 passa para lá mais 90. Fazemos aqui a subtração, temos que fazer a divisão então aqui, né? 4 está multiplicando, passa dividindo. E no final então, obteremos que x é igual a 80 sobre 4, então x é igual a 15. Prosseguindo, então, além do caso dos ângulos opostos pelo vértice, desse caso mais específico, a gente pode ter também o caso da bissetriz. Ah, mas o que é uma bissetriz? A bissetriz ela é então uma semirreta que divide um ângulo em lados congruentes, em lados iguais. A gente tem aqui então o ângulo AOB. E é dito aqui que a gente tem essa bissetriz. Então a gente sabe que o ângulo formado por AO e essa bissetriz, por exemplo, e o ângulo BO bissetriz, vai ter exatamente a mesma medida, de em dois lados iguais. Esse lado igual a esse lado. Da mesma forma que a gente viu então nos ângulos opostos pelo vértice, a gente pode trabalhar também com a igualdade aqui. Um exercício que ele pede: calcule o valor de x na figura abaixo. Temos a informação de A ou B e sabemos então que temos aqui a bissetriz dividindo os lados em 3x mais 8 e 5x menos 10. Sabendo que a OP é bissetriz, podemos igualar os dois lados e novamente realizar o cálculo. Isolando x, realizando o cálculo. Fazemos aqui essa multiplicação por menos 1 para tornar toda essa parte positiva. E realizamos a conta no final, obtendo então que x igual a 9. Assim como no caso de opostos pelo vértice, são operações que vão ser trabalhadas e resultados que serão obtidos a partir de igualdade. Prosseguindo isso, tendo em vista já elementos fundamentais, ponto, reta e plano, e a explicação de o que eles são, temos parte de o que é um ângulo, unidades de medida do ângulo, casos específicos, como de opostos pelo vértice e de uma bissetriz, o que é uma bissetriz. Então a gente fecha aqui vindo para mais um pedaço que é a de classificação dos ângulos. Como que a gente realiza essa classificação? A classificação dos ângulos, os ângulos no geral eles podem ser classificados em 4 tipos especificamente. Pode ser um ângulo agudo, um ângulo reto, um ângulo obtuso ou então um ângulo raso. Qual é a diferença de cada um deles? Partindo para caso de medida especificamente. No caso de um ângulo agudo, representado aqui, amarelinho, as medidas dele, qual vão ser? Qualquer ângulo vai ser considerado agudo caso a medida dele seja especificamente entre 0 e entre 90 graus. De modo que qualquer ângulo de 1 grau até 89 graus, qualquer ângulo que possua uma dessas medidas vai ser considerado agudo. Ângulo reto. O ângulo reto vai ser então classificado. Um ângulo será então, na verdade, classificado como reto caso sua medida seja de exatamente 90 graus. Nem mais nem menos. Caso de ângulo obtuso, este maior representado em vermelho, ele será então um ângulo que
possua entre 90 e 180 graus especificamente. Então, desde que um ângulo possua desde 91 graus até 179 graus, ele pode ser classificado, ele será classificado como um ângulo obtuso. E, para finalizar essa parte de classificações, o ângulo raso será um ângulo que possua especificamente como medida 180 graus. Nada mais, nada menos. Tendo em vista isso, vimos toda a parte de fundamentos elementais, classificação do que é um ângulo, unidade de medida do ângulo, casos específicos, medidas das classificações. Com isso tudo, então, finalizamos esta aula de hoje. E por hoje fica assim. Então, bem, galera, peço que não se esqueçam de que qualquer dúvida que vocês possam ter e tudo mais, deixem aqui nos comentários pra gente, que a gente responde depois. Sem problema, a gente tira suas dúvidas. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam. Tudo isso ajuda muito a gente. Não deixem de ativar o sininho para vocês estarem sempre recebendo notificações quando a gente postar um vídeo novo. E não deixem de acompanhar também as nossas outras aulas que a gente tem, as outras disciplinas, todas as outras frentes. Peço também que não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Vocês podem encontrar a gente por cursinho_alcateia. E é isso, galera. Bem, um beijo no coração, um forte abraço e tchau, tchau, galera. Fui.